Aleluia, Jesus, louvado e enaltecido é o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero cumprimentar a todos neste dia de hoje com a santa e a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero deixar uma palavra ao meu e ao teu coração, que se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, a seguir, que nos diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrasse no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigando pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugadas, Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma! E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenha medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Podemos ver aqui nesta passagem que Pedro ele era um homem muito parecido conosco, um indivíduo com fraquezas e pontos fortes. Ele era ousado em alguns momentos, louvado seja Deus, porém se mostrava temeroso em outros. Às vezes demonstrava estar em dúvida, enquanto em outras ocasiões parecia ter grande fé. Esse texto aqui ilustra a inconsistência de Pedro com bastante propriedade. Pedro e os discípulos estavam em um barco no mar, lançados de um lado para o outro por um vento que surgira repentinamente. Enquanto observavam a tempestade, Pedro viu Jesus andando na direção deles sobre as águas. Louvado seja Deus. E ali, Pedro viu, Jesus andando sobre as águas na direção deles. E diante, daquilo ali, daquele quadro espantoso, que eles viam Jesus caminhando, eles se atemorizaram. Louvado seja Deus. E Pedro expressou grande fé ao pedir: Senhor, quando ali Pedro começou a afundar ali, quando Pedro disse para o Senhor: Se és tu, manda-me eu ir ao teu encontro sobre as águas. Louvado seja Deus. Ele sabia não estar vendo um fantasma, E se aquele era realmente Jesus, então ele, Pedro, também poderia caminhar sobre o mar, porque Cristo faria aquilo acontecer. Pedro tinha fé para crer. Com Deus tudo é possível. Obviamente, quando Jesus disse venha, o discípulo saltou do barco e andou sobre as águas na direção do mestre. No entanto, quando a incredulidade brotou em seu coração, ele tirou os olhos de Jesus. E percebeu o vento soprando forte e o medo tomou conta de seu íntimo. Então ele começou a afundar. Sua capacidade de permanecer sobre a água desapareceu no mesmo instante em que tirou os olhos de Jesus e fitou a tempestade ao seu redor. Pedro só foi salvo depois que clamou a Jesus por ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Eu quero perguntar para você, louvado seja Deus, como Pedro teve medo ali, no meio da água ali. Eu pergunto para você nesta tarde, qual o teu medo? O que está tirando a tua paz nesse dia de hoje? Jesus está mandando, venha. Vai ao encontro de Jesus.
Que você nessa tarde possa obedecer à voz do Senhor, não tenha medo. Ele vai segurar nas suas mãos. Pedro, no momento ali do medo, ele pediu socorro ao Senhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor é o nosso socorro bem presente na hora da nossa angústia. O que tem te angustiado? Qual é o vento, qual é a tempestade que tem vindo sobre a sua vida? Aleluia, Jesus, louvado seja Deus. O Senhor te chama nesta tarde, venha. Ele quer segurar em tuas mãos. Que você possa, neste momento, dar espaço para que Jesus entre no seu barco. Jesus, Ele quer resolver. Jesus, neste dia de hoje, Ele quer trabalhar. Chame Ele. Pedro, na hora da angústia ali, do medo, ele clamou ao Senhor. Clame a Jesus nesta tarde. Aleluia, Jesus. Clame a Jesus. Ele quer dar um basta nos seus problemas. Ele quer acalmar a tempestade, acalmar os ventos que estão vindo sobre a sua vida. Eu não sei quanto tempo você tem passado por provas, por lutas. Mas que nesse dia de hoje você possa clamar ao Senhor. Ele tem o melhor para ti. Ele tem o melhor para a sua vida. Ei, meu irmão e minha irmã, Ele tem o melhor para ti neste dia de hoje. Que o Senhor possa continuar trabalhando ao teu coração. Que você possa ter uma tarde de paz, uma tarde de bênção. Em nome de Jesus Cristo.